Olá, olha, entre os assuntos que nós temos tratado aqui no Jornal da Record News, um deles são algumas mudanças tecnológicas, mas não aquelas que a gente não compreende. Eu estou falando daquelas mudanças tecnológicas que mexem com o nosso dia a dia, mexem com o nosso cotidiano, não é? E que, obviamente, a gente não pode mais viver sem elas. Hoje a gente vai falar sobre o destino e o futuro da música no mundo digital. Para isso, nós convidamos aqui o Arthur Fitzgibbon, que é presidente de uma empresa chamada One RPM e que está aqui. Arthur, bem-vindo aqui ao Jornal da Record News. Obrigado, Arthur. Arthur, me explica um fenômeno que é o seguinte: sempre que eu passo pelo centro da cidade aqui de São Paulo, tinha um monte de banca lá que vendia tudo pirata. CD pirata, DVD pirata, sumiu. O que aconteceu? Na verdade, vender outras coisas piratas se tornaram muito mais interessantes comercialmente do que vender a música. A música ela foi tão machucada, tão distorcida, que nem vender CD pirata mais era um negócio interessante para os piratas. Então, esse desinteresse físico, ele acabou matando mesmo essa indústria, ou diminuindo a níveis muito menores. E a solução foi o consumo de quem gosta de música para o âmbito digital. Isso, há mais de 15 anos atrás, já começou essa migração de consumo para o digital. Agora, Arthur, quando eu falo digital, eu lembro, por exemplo, de você ter dentro de um pendrive uma quantidade imensa de músicas. E há outras plataformas também. Exato. Mas eu pergunto, eu posso colecionar essas músicas e divulgá-las como se fosse minha propriedade? Não, existe o direito sobre a propriedade fonográfica, o direito artístico, o direito autoral e até o fonomecânico. Então existe uma série de direitos. Mas hoje existem ferramentas como plataformas de vídeo, como o YouTube, que você consegue recolher a sua parte, que é o artístico, fonomecânico, autoral, receber por isso com terceiro divulgando. Então quando você diz que posso divulgar uma música como se fosse minha? Não, não é sua. Mas você pode divulgar dentro do seu canal, dentro da sua propriedade, que os detentores disso vão conseguir identificar, recolher os direitos e repassar para as pessoas que são as reais proprietárias disso. Olha, nós temos aqui na Record News um programa chamado Talentos, e sempre nós temos aqui o pessoal que está começando a carreira ou está tentando encontrar apoio econômico para poder publicar alguma coisa. E eles usam, né, uma vaquinha que tem um nome em inglês meio complicado, chamado crowdfunding. Isso funciona, não funciona? O pessoal pode sustentar uma carreira artística com a vaquinha ou não? Pode. Na verdade, eu acho que você não pode nem considerar o crowdfunding como uma vaquinha, porque ele é um modelo de comércio sobre o entretenimento, sobre a música. Então, a gente tem exemplos de artistas que trabalham com a gente, como o Dead Fish, que com 3.200, 3.600 pessoas, conseguiu levantar quase 260 mil reais. Onde ele não era uma vaquinha, não era um pedido de esmola, era um processo de venda de produtos. Você tinha dezenas de recompensas ali que você acabava escolhendo, assim como a gente está fazendo com outro artista que está trabalhando com a gente, que é o N, e mais 200 outros que tiveram, como o Ramires, e por aí vai. Mas esse é uma vaquinha que não deve ser considerada uma vaquinha. Então, o crowdfunding é o seguinte: eu mando um dinheiro, mas recebo alguma coisa de volta. Exato. A vaquinha eu dou alguma coisa e não tenho nada de volta, é isso? Exatamente, com o modelo de recompensa. Tá. Pô, tem muita banda que eu sou muito fã, a americana, que hoje faz o crowdfunding, que eu já virei produtor executivo de 15 bandas. Nunca vi o cara, mas eu cumprimentei, paguei lá meus $50 e virei um produtor executivo, meu nome aparece nos agradecimentos, esse tipo de coisa. São recompensas que antes não existiam no físico. Agora você pode ter um CD autografado. Hoje o CD virou quase realmente um porta-autógrafo para você postar nas redes sociais. É verdade. Então, vale a pena você hoje voltar a comprar e consumir um monte de coisa dentro do crowdfunding. Agora, é possível então você ter uma carreira musical sem plataforma física, sem CD? Às vezes vem aqui o pessoal com LP, que eles imprimem na República Tcheca. Eu já ganhei vários deles aqui, né? Mas é mais uma ação de marketing, é um fetiche. O físico, ele é quase um fetiche hoje. Sei. O vinil ainda tem aquele sabor, aquele cheiro que você abriu o plastiquinho. Como tem fita cassete. Vou te dar um exemplo. A gente está trabalhando junto com o Nando Reis, que no mês que vem está lançando um novo álbum inédito, que vai ter o formato digital, o físico que vai vir em vinil, em CD e em cassete agora. Mas aquela não é antiga fita cassete? Exato. Mas não é por um processo de consumo da música. É por um processo de fetiche. Quero ter uma cassete, um vinil. O consumo vai se dar dentro do âmbito digital. Então, é importante ainda o físico, mas ele também já não é importante para alguns gêneros como o funk. Vou te falar alguns nomes, hits que estouraram esse ano, como Malandramente, Baile de Favela, Tá Tranquilo, Tá Favorável, Bumbum Granada, que
são explosões do funk de artistas que nunca tiveram um disco ou um álbum com 12 faixas. Eles sempre trabalharam dentro do digital. Entendo. Agora, deixa eu te perguntar. Um compositor nesse mundo digital e um intérprete, eles são capazes de viver pelo direito autoral ou direito de reprodução que as pessoas pagam para poder baixar música na internet? Vamos lá. Ele vai ser remunerado, ele vai ser compensado financeiramente pelo uso e pelo consumo da música digital. O que mudou é o formato de consumo. Hoje, quem detém a propriedade de quanto vai ser pago não é nem mais a gravadora, não é o artista, não é a distribuidora, é o próprio público. Então, você tem modelos que são gratuitos, que você ouviu uma, duas músicas, propaganda. Essa propaganda vai pagar parte dos direitos da música que foi executada. E existe um modelo que você paga uma assinatura, some os anúncios e isso é distribuído para todo mundo. Mas dá para viver, é um modelo diferente daquilo que todo mundo estava acostumado. Você consegue fazer uma receita, mas você não pode ser a única fonte de receita. Existem pessoas, artistas que trabalham com a gente que vai ganhar R$5, R$1, R$10 e tem artista que pode receber 100, 200, R$1.000 num único mês. Arthur, outra coisa que eu queria que você me explicasse desse mundo, desse músico da música. Eu imaginava, sou leigo, obviamente, no assunto, de que essas músicas agora na internet, elas serviam muito mais para lançar um artista, para ele poder fazer um show. Ou seja, a minha impressão que você ganha dinheiro fazendo show, não ganha mais dinheiro vendendo disco ou vendendo música. É isso ou não? Não, você ganha dinheiro fazendo no digital. Ganha dinheiro. Tem muito artista hoje que faz uma receita importante. Só que ele é uma parte da receita. O show ainda é a grande receita. Você vai fazer um show, você vai cobrar 5, 10, 15, 20, 50 mil reais. Só que você faz 4, 5, 6, 10 shows no mês. A música você tem consumo a todo minuto durante todo o mês. Ele é parte importante disso. Então, eu tenho alguns artistas sertanejos que trabalham conosco que a receita com que ele faz digital banca novas produções. Então, talvez ele não ganhe dinheiro para colocar no bolso, mas ele não precisa mais pagar. Antes, você tinha o processo somente promocional no digital. Então, você colocava no MySpace, era promoção para vender show. Hoje, é uma promoção para vender show, porque se você trabalha muito bem o digital, o teu consumo de show pode crescer em até 30%, simplesmente por um bom desenvolvimento digital. Mais a receita que isso gera. Então, qualquer consumo, você vai num show hoje, gosta da música, o primeiro lugar onde você vai procurar é no âmbito digital. E no âmbito digital, todo ele está muito bem forrado e trabalhado para que exista uma receita de 1 centavo, mas vai ter uma recuperação. Quer dizer, para eu ouvir então, na minha casa, aquela música que eu ouvi no show, eu baixo a música e pago alguma coisa. Hoje o baixar, ele já não tem nem mais tanto sentido. A gente está saindo do modelo de download e indo para o modelo de streaming, onde você não precisa nem baixar a música, só precisa ter um acesso à internet e vai conseguir ouvir no teu celular, no teu computador. Mas como é que eu pago? Como é que a pessoa recebe? Funciona assim. Vou dar um exemplo do streaming. Tá, ok. Uma plataforma de streaming vai juntar todo o dinheiro que ela recebeu naquele mês, 30% mais ou menos eles recebem, eles guardam como lucro, e 70% disso vai ser repassado em direitos. Então eles juntam todo esse dinheiro, divide pelo número de músicas executadas, ele sabe exatamente quantas vezes cada vez que clica conta, é isso? Cada vez que clica. Aí você sabe quem é. Mesmo se você estiver offline, o sistema vai identificar que tocou 12, 30, 100 mil vezes, e ele vai dividir todo aquele 70% por número de execução. Então, você vai ter um valor microcentavos por cada execução, multiplicado pela todas as execuções, acaba gerando uma receita. Se você tem uma execução, você tem o seu microcentavo. A gente vai pagar esse dinheiro para as pessoas. Só que se você tiver 10 milhões de execuções, você também vai receber esse dinheiro. Agora, aí depois, então, essa empresa, ela chama o compositor ou chama o intérprete e paga isso? Exato. Na verdade, as plataformas de streaming precisam de uma empresa como a nossa, que faz o processo da integração. Então, o artista vem, entrega o conteúdo para a gente, ele é cadastrado dentro de um sistema muito bem controlado e protegido, onde o compositor, a gravadora, o selo, o artista, ele consegue saber em que país que sua música está gerando receita, sendo executada. Você está falando em país porque isso é global? É global. Pode pegar em qualquer lugar do mundo? Vou te dar um exemplo. A gente teve um artista que estourou na Indonésia, mas estourou, um funkeiro que estourou na Indonésia. A gente jamais ia saber de onde tinha estourado se não fossem os dados analíticos que a gente consegue analisar. E isso hoje, os dados analíticos, valem mais do que dinheiro.
O dinheiro é importante que vem do digital. Então, se ele recebeu, sei lá, $1.000, $2.000, por exemplo, disso aí, é mais importante ele saber de onde veio e por que veio, porque se ele vender um show a mais na Indonésia por causa disso, ele vai ganhar muito mais que esse dinheiro digital. Então, os dados analíticos que o digital entrega são quase tão importantes quanto o próprio dinheiro. Pode te perguntar, no streaming, essas músicas, interpretações, elas estão criptografadas? Sim, ela tem um modelo de proteção. Tem poder de protestar. Exato, Okay. em que você... Não é mais interessante para as pessoas piratearem música no digital. Tá. Baixar a música não tem sentido nenhum, porque você tem acesso no YouTube, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Napster, qualquer uma delas. Então, você não vai ocupar um espaço do teu telefone, do seu computador, colocando música que você tem acesso a qualquer momento. Usuários preferem guardar suas fotos, suas vídeos, seus documentos, do que guardar uma música. Então, já não é mais interessante para o usuário baixar. Está guardado para você na... Está na nuvem. Está na nuvem. Está na nuvem. Tá. Tá na nuvem. Mas existe um modelo de proteção em que, se você não estiver dentro do sistema de cada das plataformas de música, o sistema vai te bloquear. É uma ferramenta muito mais jurídica de proteção, mas o de consumo ninguém mais... O interesse ele está diminuindo. Arthur, não é do seu tempo, eu vou contar uma coisa, você vai achar que eu sou mentiroso. No meu tempo tinha uma máquina fotográfica, você tirava uma foto e você conseguia ver na hora a foto. Ela imprimia para você a foto. Eu acho que chamava Polaroid. Exato. Você acredita que existia isso ou não? Eu acredito. Eu vivi um pouquinho desse tempo. Na verdade, a Polaroid era um processo de consumo de uma imagem instantânea. Exatamente. Que você carregou isso para o digital. Existe isso no nosso celular. Você só não coloca mais em cima da sua mão. Você pode imprimir. Mas perdeu-se um pouco do processo e do romantismo. Então você tinha 12 fotos, você tinha que calcular muito bem quais eram as fotos. A mesma coisa existe para música. Antes você lançava um álbum com 12 músicas e trabalhava por 2, 3 anos, era um cuidado extremo. Hoje você lança uma música, não deu certo, semana seguinte você faz outra, você lança outra e vai até acertar. Eu posso considerar essas mudanças semelhantes ou não, cada uma no seu campo? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vou te dar muitos exemplos. Antes o artista demorava 2 ou 3 anos para lançar um álbum, que precisava ter 12 a 14 faixas, mais ou menos. Hoje ninguém mais pensa em álbum, 12, 14 faixas, porque não tem sentido. Porque você vai para o digital, você ouve uma música. Tá. Então, você lança uma música, deu certo, lança outra. Deu certo, aí você faz um EP de 4 faixas. Deu certo, faz um EP de novo. Isso acelerou o processo de lançamento de artistas, de novas músicas, e também ficou muito mais barato lançar dessa maneira. Artistas, como a gente estava conversando aqui, o Benito de Paula, que lançou um EP, que é uma coisa muito moderna para um artista. Ele que é da época do vinil, né? Exatamente. Do bolachão lá. Ele entendeu esse novo modelo, o empresário dele entendeu esse novo modelo, falou, vamos trabalhar o EP. Dando certo, caminha nessa direção. Tá. Então, quer dizer, isso não tem volta, pelo que estou entendendo. Não tem volta. E isso é o que está acontecendo hoje, porque daqui a 6 meses, 12 meses, essa conversa vai ser completamente diferente. Vai desatualizar a nossa entrevista. O crescimento da tecnologia. Arthur, obrigado pela sua gentileza, viu, Arthur? Obrigado. Muito obrigado. Você foi todo Muito meu. obrigado. Bom, o nosso convidado que você acompanhou aqui é o Arthur Fitzgibbon, que é presidente de uma empresa chamada One RPM, né? Conversando um pouco conosco sobre essas mudanças todas que o mundo digital está provocando. Não é só no setor, eu brinquei no negócio da fotografia, obviamente, como você sabe. Ele deu aqui uma aula para a gente dessa questão da mudança do futuro das canções, das músicas no digital. E você sabe que isso aqui também está de perna para o ar. Isso aqui que eu falo é a própria televisão, né? Tanto que nós temos o quê? Emissão simultânea em televisão e na internet, aqui no nosso portal, que é o r7.com. Nós estamos sempre em dupla plataforma, e quando não em muitas outras, já nem sei mais quantas. O que mais me preocupa é que essa tal profissão de jornalista também está de perna para cima.